Quer um lugar conveniente para compra e venda de card game no geral? Acesse mypcards.com e tenha acesso a uma das maiores plataformas do Brasil de compra e venda de card games no geral. Yu-Gi-Oh!, Magic the Gathering, Pokémon, tem de tudo. Negociação direta entre comprador e vendedor, remediado com segurança pela própria MyPcards. Tá esperando o que? Acesse mypcards.com e monte seu deck. Links na descrição. Fala aí galera, eu sou o T e existe uma possibilidade. E muito bem, meus amigos, estou aqui para poder falar de um deck antigo, um deck que tá fora do rodado competitivo, como eu já falei para você nesse vídeo aqui em cima que você pode assistir, que é justamente o deck de Virtual World. Pois é, o deck de VW é um deck que vem presente nas nossas vidas desde o lançamento dele, afinal de contas ele fazia o Calamities. Claro que de lá pra cá tiveram várias alterações, desde o ponto que o Calamities foi banido, o deck teve que mudar e ele permaneceu jogando até esse formato, onde ele caiu drasticamente. Lembrando que se você quiser saber mais a fundo sobre essa parada da presença do VW no formato, dá uma olhada no podcast que eu fiz da retrospectiva que você pode ver no card ali em cima. Então, chegamos agora num ponto do VW que ele pode, quem sabe, não sei se isso é suficiente para revigorar o deck dentro do competitivo, mas com certeza é uma possibilidade de fazer ele, quem sabe, melhorar, e essa possibilidade é os nossos queridos amigos que vão causar muito problema, os Brave Tokens. Pois é, o Brave Token, meu Deus, o Brave Token já dropa agora no TCG em janeiro, na coleção de Grand Creators, que vai dropar nesse mês, ou no máximo no começo de fevereiro, mas vai ser real no TCG. E muitas coisas vão mudar, porque essa engine vai ser incorporada em absolutamente todo o deck que conseguir usá-la, como por exemplo o Prankids, o próprio Phantom Knight, que eu já fiz um vídeo falando sobre ele aqui em cima, que você pode assistir, mas também ele pode fazer uma parada muito legal pro deck de Virtual World. O assunto de hoje basicamente é esse, meus amigos, então partiu, vamos lá depois da transição. Muito bem, então vou pedir um tempinho básico aí pra você poder tirar essa minha webcam aqui da frente, e aí a gente vai passar pra tela de trás do Yu-Gi-Oh! Pro. E aqui no Yu-Gi-Oh! Pro, como vocês podem ver, eu tenho uma base mínima de um deck de Virtual World, tá? Dessa tela de Virtual World que vocês estão vendo aqui, a gente vai tentar falar sobre algumas coisas. Primeiro, o que a engine de Brave Token faz? Eu já falei isso, inclusive, em um vídeo especificamente focado pra isso, que você pode ver aqui em cima, nesse card, sobre como funciona a engine de Brave Token. Só que aí, a engine de Brave Token pode ser usada no deck de VW para algumas coisas. Para que serve a engine de Brave Tokens? Primeiro, ela é uma engine completamente desnecessária e imbecil que previne que você tome coisas no teu deck de combo. Então, é uma engine que coloca um Omni Negate cedo na mesa, tá? Então, com o simples fato de você ter uma Aquamancer ou uma Aramécia na mão, pronto, você já vai colocar o token que é nível 4 e vai ter o special do Griffon na mesa. O Griffon, por sua vez, diz que quando o efeito de carta é ativado enquanto você tem um Brave Token, você pode devolver essa carta pro deck e, se fizer, nega a ativação e, se fizer, destrua o card. Então, essa engine de Brave Token, ela é usada basicamente para ser a primeira coisa que você faz na tua jogada, para você gerar o Omni Negate na mesa com uma carta e depois você consegue fazer a tua jogada sem se preocupar, teoricamente, com hand traps que você possa tomar. O Prankids, por exemplo, mama muito forte se você tomar um Gama, um Master, ou quem sabe até um Ash no normal soma que você faz. Por isso que o Prankids usa o Brave Token. O Phantom Knight consegue usar o Brave Token por várias coisas, além de prevenir de tomar alguma coisa. Ele ainda tem a Aquamancer, que é nível 3, e tem uma sinergia muito forte com a jogada de Phantom Knight, porque é um Extender 3 para fazer Cherubini. Não tem como ser melhor do que isso. Então, o Brave Token vai ser muito presente no Yu-Gi-Oh! Em absolutamente qualquer deck que consiga usá-lo. Porém, como que isso ajuda o VW? Sabemos que o VW tem um grande problema de consistência. Esse é o principal inimigo do deck, é a consistência. Colocar a engine de Brave Token não faz necessariamente com que a tua jogada de VW seja melhor, porque ela não alcança a engine de VW, que é o que teoricamente deveria existir para o VW ser melhor. Você tem uma carta que faça você ver as cartas com mais facilidade, uma coisa que, por exemplo, a engine de Cupido tenta fazer, porque aí, com a jogada que não é de Cupido, que não é de VW, na verdade, você chega no Cupido e o Cupido adiciona Lulu e aí você faz a tua jogada de VW. É um exemplo. Só que ela é muito ruim, ainda mais no segundo, né? É muito estranho, muito estranho. O que a engine de Brave Token consegue fazer por você que joga de Virtual World? Bom, primeiro, a Aquamancer, ela é o nível 3, então a jogada de Phantom Knight consegue passar por nível 3, tá? Então, tranquilamente, você consegue usar ela para poder fazer Synchro, para poder fazer Exceed 3 também, e Exceed Synchro 9, enfim.
você tem muitas possibilidades, porque pra quem não sabe, a Aquamência é quando você já tem o token, ou seja, se você já tem a Aramécia e a Aquamência veio na tua mão, ou o Griffon já veio na tua mão, essa Aquamência ela vira Extended, ela vira um special da tua mão pra poder ser materialzinho na mesa. Beleza, o que a Engine Brave Token faz por você? Primeiro, você tendo a Engine Brave Token te possibilita jogar em volta de coisas como o Lancia, que é uma carta que você toma e dói, Draw, que é uma coisa bem presente no metagame, além de Hand Trap mais standard como o Ash, o Veiley e afins. Porque primeiro você vai fazer jogada de Brave Tokens, beleza? Beleza. Mas isso por si só não faz o fato do resto da tua mão precisar ser VW, precisar conectar. Só que, se você só tem uma tentativa de jogada, hoje você toma e você brinca com a Engine Brave Token, você nega aquela interação que o cara ia te dar e beleza. Você já conseguiu fazer a tua engine passar. Isso é ótimo. Então, isso é um ponto muito a favor. Outra parada que você consegue fazer, que esse deck de Brave Token faz, porque o Griffon, pra ele poder interagir com o oponente, você precisa ter o token. Você precisa ter o Brave Token lá. Então, no ruim, se o resto da tua mão não conecta, você pode largar o Griffon lá e fala, vai meu irmão, vai, joga aí, porque eu vou tentar jogar na volta. E é isso que eu vou tentar fazer. É uma possibilidade. Numa mão onde você brinca e esse espaço de Brave Token seriam Hand Traps, eu acho que segura bem menos do que você ter essa porra que é recursiva e que no outro turno vai pegar de novo a porra do Griffon, ou pode pegar a Aquamência, e a Aquamência vai poder virar outra Aramécia, a Aramécia vai criar um outro token, e aí você consegue fazer todas as suas plays de novo e você vai ter uma carta a mais pra poder jogar de VW. Beleza, ok, interessante. Outra coisa que é muito interessante que você consegue fazer nesse deck é você vai torcer para poder usar o Griffon cedo. A ideia do Griffon não é ficar na mesa, é poder interagir com o oponente. Se ele tenta te dar alguma coisa, seja Impermanence ou Veiley no Tzolk'in, se for a única Hand Trap que ele tiver, seja Draw, Lance, esse tipo de coisa, o Griffon vai estar lá para te proteger. Ele saindo da mesa, o token do Brave Token fica lá largado. E aí aqui entra uma outra questão muito interessante no deck de VW. Porque as interações que o VW faz são basicamente o que você faz no deck de VW. Numa mesa muito forte, você vai conseguir fazer o meninão aqui, o Shen Shen, você vai conseguir fazer o Crystal Wing, você vai conseguir fazer a Trap. Ou então, Crystal Wing, Caliga, Shen Shen e Trap. Eu acho que esse é o máximo que você faz, você queima a mão inteira. Beleza? Agora, esse tipo de mão aqui, essa carta é muito boa, esse cara nega efeito de monstro, isso aqui popa uma carta, interessante, legal. Você pode usar o Dragoon se você quiser, mas eu acho que é estranho. Mas enfim, outra coisa que você pode fazer é, esse brother aqui na tua mão é o queridão Lau Lau, ele é um Tanner de nível 6. E o token do Brave Token é um token de nível 4. Ou seja, você consegue fazer nesse deck agora o nosso querido que eu não coloquei nesse deck list aqui. Barone de Flan. Você consegue fazer a Barone nesse deck usando o Lau Lau e usando o token pra poder fazer ela, que é um puta Omni Negate. Muito, muito bom e que é o Barone que todo mundo já conhece. Então, outra camada de jogada que esse deck te dá é conseguir fazer o Barone. E não só isso, ele te dá uma amplitude um pouco maior do que você consegue fazer, porque você vai ter o token, que é nível 4, e aí você pode usar um Tanner 3 para fazer um Synchro 7, coisa que o VW não consegue fazer hoje. Você consegue fazer isso, você consegue fazer o Synchro 10, que é outra coisa que ele não consegue fazer, porque os monstros são modulados com o nível de 3, consegue fazer Exceed 3, ou Exceed 6, ou Exceed 9, você consegue fazer Synchro 6, 9 e 12, e é por aí, tá ligado? Com esse token que fica na mesa, você consegue fazer um Synchro 7, consegue fazer um Synchro 10 com o Lau Lau, que é bem interessante, uma parada legal que você pode fazer. Você pode usar ele para poder fazer mais um Synchro 6 usando o Gama com o teleporte do deck, por exemplo, se vier ao caso. Enfim, são muitas as possibilidades. E aí, outra questão que é interessante também é, essa decklist ela tá toda cagada, tá? Então eu vou até tirar isso aqui porque a decklist não é o ponto aqui, tá? O ponto é só dizer a possibilidade. Outra parada que é interessante é, essas cartas aqui vêm na tua mão de vez em quando, essa aqui, e às vezes até a Unhanhan, e seria muito melhor elas estarem no cemitério. Só que pra você colocar essa carta no cemitério, você precisa estar jogando de VW. Então, a Lulu manda lá a Qinglong que busca uma carta, e aí a Qinglong dá efeito, busca uma carta, e aí você descarta uma que possa estar lá no cemitério. Ok, só que com a Engine Brave Token, a Journey aqui, ela diz que você vai adicionar o Griffon, mas você pode, você precisa descartar uma carta depois. Isso, irmãos, que você já tem a porra do Qinglong na mão, que é teoricamente morto, e não tá com tantos VWs pareados, você descarta porque sim, o Qinglong, sem precisar ter dado qualquer efeito de VW previamente pro teu VW milar o Qinglong, e nem precisar ter o Foolish Goods, por exemplo. É uma possibilidade. Então, nas mãos em que isso aqui fica na tua mão, que já vem na tua mão, e você tem a jogada de Brave Token, você consegue pegar essa carta pra descartar ela da tua mão, e aí você baixa o Griffon, e aí dá o efeito do Qinglong, que se o cara for negar, for dar um lance, qualquer coisa do tipo, o Griffon vai negar, o Qinglong vai resolver, vai descartar, mas pelo menos você vai ter os nomes pareados, o que é muito, muito bom, tá? Então eu vou até tentar fazer uma combinação de mãos aqui,
olha só, nessa combinação de mão, ela exemplifica muito bem o que eu quero te dizer. Que se você abriu aqui, você viu que eu não manipulei, né? Você pode ativar aqui a Aramécia vai poder criar o token e vai colocar a Journey of Destiny Face Up no teu campo. Eu vou colocar a Journey aqui. Com isso, eu posso dar o efeito da Journey, e aí eu vou poder pegar o Griffon do deck, eu vou adicionar, nesse caso, é melhor adicionar o Griffon, tá? Vou pegar o Griffon e eu tenho que descartar uma carta em seguida. Que carta eu vou descartar? Vai ser o -1? Não vai, porque é a porra do Qinglong. E agora, o cara pode dropar o lance aqui, se ele quiser, porque ele viu que eu tô jogando de VW. Daí agora eu vou dar o efeito do Griffon, pra ele entrar por Special, vou colocar ele aqui Face Up, e agora eu posso dar o efeito dessa queridão aqui, da Qinglong, pra poder adicionar um nome extra de VW no mundo, onde eu não tenho coisas pareadas aqui. Nesse caso, você pode até pegar, sei lá, mano, você pode adicionar aqui o Normal Summon, né, dessa menina do Nhanhan, por exemplo. Pode ser o caso, pode pegar o Lau, enfim. As possibilidades são muito, muito grandes, tá? Então é um exemplo. Eu vou pegar aqui até a porra do Nhanhan, e aí você tem que descartar uma carta em seguida, né? Você pode descartar o outro Qinglong, baixa Normal Sumo isso, dá efeito da Lulu, e aí você sai jogando normalmente. Lá na frente, quando você chega no Lau, se você não usou o Griffon, por exemplo, você escolhe. Você quer deixar o Omni-Negate do Griffon, o que é interessante, ou você vai, se você já tiver usado o Griffon, o teu Lau com o token vira Barônia. Isso é um up muito, muito legal. Isso aqui não te sacrifica tanta coisa, porque o deck de VW, os espaços que ele tem aqui seriam techs. Só que essas techs, elas só são boas, realmente, realisticamente falando, se o teu deck consegue jogar de maneira independente. Só que o VW é tão inconsistente que eu acho que vale a pena usar essa merda aqui, tá ligado? E ajuda o teu VW. Não sei se ajuda o suficiente pra você conseguir ter o VW com um deck competitivo, não sei, porque aqui você só tem a porra dos Gama, e aí cabe a você ver como vai proceder. Se você, no side deck, você coloca cartas mais pesadas, cartas mais de blowout, e aí você tira a engine de Brave Tokens, por exemplo, daí você vai colocar os Dark Ruler, os Droplets, os Nibiru, os Lancel, os Draw, enfim. O teu deck vai ficar mais ou menos como ele é hoje, mas pelo menos quando você vai primeiro, você tem uma garantia muito maior do que você vai fazer alguma coisa. Por mais que seja só a engine de Brave Token sozinho, é alguma coisa. Se você fizer o mínimo de VW, você não vai precisar comitar tanto, mas tendo um Qinglong no cemitério e um Shen na mesa com o Brave Token lá, já é bom pra caralho. E já é uma coisa que pode te ajudar, tá? Então isso com certeza é algo que revitaliza muitos decks pra você ver o potencial da porra dessa engine, que vem a custo de você usar 6 cartas, mais o Brick do Griffon, mais o Brick da Journey, teoricamente 8 cartas, e o Foolish eu coloquei aqui porque ele é meio versátilzinho pra você poder milar um Nhanhan da vida, ou algum bicho que você quer pegar com engine de phase, ou milar a Aquamancer, porque aí você tem 7 starters de Brave Token, sendo as Aquamancer, as Aramécia e o Foolish, porque o Foolish mila a Aquamancer, e a Aquamancer não fosse o bastante, ela pode ser banida no cemitério pra poder adicionar a Aramécia, por exemplo. Então aqui é só um exemplo do que a engine de Brave Token pode causar no jogo em um deck completamente morto hoje em dia, que é o VW, e o VW ainda consegue fazer aquele Math Mac que eu já falei no meu vídeo de novas techs, né? Mas enfim, meus amigos, por hoje é mais ou menos isso, só queria deixar isso aqui vívido na tua cabeça e uma possibilidade, mais uma, que os Brave Token vão causar no formato. Espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado. Comenta e diz o que você achou, se gostou do vídeo, curte, se quer ver mais conteúdo assim, meus amigos, é claro, se inscreve. É isso aí, valeu, falou e até mais!